você. Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Bet, onde a gente aposta no conhecimento. A gente está gravando ao vivo do SBC Summit Brasil, aqui no Rio de Janeiro, um dos maiores eventos do setor. Está sendo muito legal ter esse evento aqui no Rio de Janeiro, dentro do mercado regulado de apostas. Tem muita gente nova no mercado, está muito efervescente, está super interessante. Então, te convido a vir agora a conhecer a Maria Paula Nascimento, que é Head de Pesquisas na KTO. A KTO, mais conhecida como Know the Odds também, é uma empresa de apostas que atua majoritariamente, tem escritórios na região sul do país e atua nacionalmente. E eles são originalmente de Malta. E a Maria, ela tem umas informações muito legais que a gente conversou antes do programa. Eu trouxe ela para compartilhar com vocês. Por quê? Ela fez pesquisas interessantíssimas com empresas, com pessoas, com usuários e tem dados para nos falar aqui que vão ser bem legais. Então, você que está seguindo a gente aqui, que está assistindo o nosso show mais uma vez, segue o Fala Bet, compartilha o conhecimento com os outros também. Se você tem interesse em participar, em patrocinar o programa, também estamos abertos. Por favor, manda uma mensagem, manda um inboxzinho e chama geral para assistir. Obrigada, Maria, por estar aqui. Obrigada, Bruno, pelo convite. Um prazer estar aqui pela primeira vez representando a KTO no Fala Bet. A gente tem muitas informações interessantes para compartilhar. A KTO tem desenvolvido pesquisas muito interessantes, como você mencionou. A nossa iniciativa começou, na verdade, há um bom tempo. Desde 2022, a KTO tinha uma parceria com a NVMedia, da empresa da qual eu originalmente fazia parte. A NVMedia é um braço de pesquisa B2B da KTO, então a gente tem um foco bem grande em pesquisas mais longas para a indústria, então mais focadas em detalhes e pesquisas bem completas e complexas no iGame. Mas, recentemente, a KTO também adquiriu a NVMedia, então a NVMedia agora também é uma das marcas da KTO. E a gente desenvolve também pesquisas B2C, que são um pouco mais acessíveis e um pouco mais focadas para os jogadores. Então a gente analisa tendência, comportamento, quais jogos estão mais em alta, os esportes que são mais apostados e diversos outros temas voltados ao mundo dos cassinos e das apostas esportivas também. Muito interessante ter uma empresa assim no Brasil focada em entender o hábito do brasileiro. Exato. E também os hábitos do mercado, onde está inserido, né, toda a marca da KTO. Com certeza. Eu acho que para entender o mercado, a gente também tem que destrinchar um pouco a perspectiva e as preferências do jogador. Sim. Querendo ou não, o jogador, ele é que forma o mercado, então o mercado também seguia pelas preferências, pela tendência do que está acontecendo, o que o jogador gosta, o que ele prefere. E Sim. o que ele se baseia mais, o que ele está jogando mais também. Muito legal, achei muito legal a iniciativa de ter uma empresa de pesquisas conectada, assim, até porque a gente conversa muito no nosso grupo das amigas, né, que da Associação das Mulheres do iGame, sobre fazer alguns tipos de pesquisas e mostrar resultados sobre que não sejam enganosos, que não sejam baseados em sabe-se lá o quê, porque fazer uma pesquisa é uma coisa complexa. Com certeza. Você conectar pontos como a queda do varejo com o aumento do gambling é uma atitude irresponsável, às vezes, que não é verossímil. Então, você ter redes de pesquisa certas, digamos, agora dentro da KTO temos uma. Sim. Dentro dos jornais tem uma, dentro, né, de outras agências de proteção de segurança do jogador. A gente deveria ter essas agências de pesquisa conectadas a vários, né, lugares para a gente ter fontes acuradas mesmo, né? Com certeza. E a gente começou com isso antes do processo regulatório, mas a gente já considerava há muito tempo que a pesquisa ela seria esse pilar do cenário de iGame pós-regulatório. Então, e para entender, né, principalmente o mercado, né? Com certeza. A pesquisa ela é fundamental, porque a gente tem que entender o que o jogador quer, mas a gente tem que entender como o mercado está se portando também às novas mudanças. Então, a pesquisa, antes da regulamentação, ela já era interessante para a gente poder se informar do que ia acontecer. Então, antes da regulamentação, a gente também desenvolveu muitas pesquisas entendendo o cenário regulatório. Inclusive, a maioria dos jogadores, 91% dos jogadores é a favor,
antes da regulamentação, já era a favor de ter regulamentação. Que legal! No Brasil. Eu não tinha esse dado. Então, 90% dos jogadores eram a favor. Um pouquinho mais de 90%. Poxa, legal. Já era a favor do processo regulamentar. Mesmo sem saber o que era, né? Mesmo sem saber. Então, isso é uma coisa que a gente vai destrinchando, porque os jogadores, eles são a favor, eles têm interesse em um cenário mais seguro, um cenário que eles se sintam jogando em alguma coisa que é legal, que é autorizada. Que não que não tem aquele... como que se chama? Quando, por exemplo, o jogador aposta nele ganhar um cartão. Isso é uma coisa que é completamente impossibilitado pela legislação. Exatamente. Eu não me lembro agora o nome dessa... Os offshores, você quer dizer? Não, mesmo, por exemplo, você tem alguém apostando em manipulação de resultados. Isso é uma das coisas que a regulação ela não permite. Exato. E antes acontecia. Sim. Então, talvez os jogadores estivessem entendendo que eles poderiam estar sendo enganados e não queriam. Sim. Inclusive, acabou de sair um artigo também na KTO que eu escrevi sobre estratégias de jogos, que é uma coisa bem interessante. É como eu mencionei. Conta mais. Então, a gente já sabe que tem muitas estratégias rolando na internet que prometem resultados, lucros altíssimos e resultados e formas de manipulação de jogos. De resultados. Exato, de resultados. Uma estratégia que a gente sempre ouviu falar e que a gente já mapeou é a Martingale, que é um sistema matemático em que a pessoa, após ela perder uma rodada, ela dobra a aposta. E daí? Então, e aí o foco é basicamente ela conseguir um retorno rápido àquilo que ela perdeu anteriormente. Meu Deus! Porém, só que é algo bem arriscado, porque a partir do momento que você vai dobrando a aposta, quando você vai perdendo, tem dois cenários. Um, que é você atingir o limite de aposta, seja da banca ou seja do próprio site, você não conseguir depositar mais, porque você vai criando apostas altíssimas. E outro é que a partir de uma sequência de perdas, por exemplo, se você perder 6 rodadas seguidas, usando o sistema Martingale. Usando o próprio sistema que a pessoa está usando para se beneficiar. Por exemplo, você colocou R$100 ali e você fez 6 apostas seguidas e você foi perdendo e dobrando a aposta. Progressão geométrica. Exatamente. Você vai chegar no final, na 7ª rodada, você já não vai ter mais saldo suficiente para seguir o sistema. Então, assim... E tem vídeos e vídeos na internet ensinando a fazer isso. Exatamente, mas a matemática, ela não engana. Mas cálculo é número, então... E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também no painel de matemática por trás dos jogos. E vai ser bem interessante. Mas uma coisa bacana dessa pesquisa que a gente fez também sobre jogo justo, né? E jogo responsável. Jogo justo, jogo responsável. Exato. Jogo seguro. A gente quis entender qual a percepção dos jogadores em relação aos jogos e se eles acreditam que os jogos são justos, se eles acreditam o que pode melhorar a percepção dos jogadores em relação aos jogos. Em relação a eles quererem a regulamentação, eles entenderem que tem essas mutretas de manipulação de resultados. Exatamente. Qual que é da pessoa que joga? Exatamente. Ela acredita que o sistema é justo? Essa é a pergunta. Então, de acordo com as nossas pesquisas, os nossos dados, elas acreditam, porém em partes, porque a gente tem pessoas que acreditam que alguns jogos são justos, por exemplo, apostas esportivas foi considerada a mais justa, seguido por loterias. Sério? 33% acredita que a aposta esportiva é o jogo mais justo, o sistema mais justo. Cassino e jogos de roleta, eles são considerados justos por 12% dos nossos... Nossa, talvez por desconhecimento, será? Exato. E essa pesquisa foi eu que desenvolvi também, e eu acredito que sim, é pela questão do desconhecimento, porque quando eles foram indagados sobre qual seria uma maneira que eles vissem as apostas de forma mais justa e o iGame de forma mais justa, eles falaram, 66% falou transparência e entendimento de como os jogos, os resultados e os mecanismos funcionam. Por isso que é importante a gente estar fazendo isso que a gente está fazendo agora. Exatamente. A função da pesquisa, a nossa função, nosso time, que é bem completo, é justamente entender, pegar esses dados como passar essa informação. De forma bem transparente, de forma clara, de forma acessível, porque a gente pode fazer N pesquisas que tenham muitos dados, que tenham muitos gráficos, mas são difíceis de digerir e difíceis de
de não é ler. todo mundo Não que é consegue todo mundo. interpretar uma pesquisa. Exatamente, é por isso que a KTO tem esse braço B2C, então a gente desenvolve um site de pesquisa que é focado no jogador. Então, a gente traduz essas pesquisas de forma mais simples, de forma mais acessível, mas ainda assim muito informativa. Então, se um jogador quiser saber qual é o jogo, o esporte que foi mais apostado em janeiro, a gente tem esse dado. Então, assim, qual foi o jogo de cassino, ou slot, ou crash game mais popular de janeiro de 2025? Em qual time mais aposta? Sim, a gente tem dados de time, dados de eventos mais apostados, dados de eventos esportivos, campeonatos, eventos esportivos. Obviamente, quando a gente tem Interessante, né? É bem bacana, porque a gente vê a tendência. A gente fez, inclusive, um resumo anual de 2024, tanto de esportes quanto de jogos de cassino, quais foram os mais populares e mais jogados ao longo do ano. E aí? Então, a gente conseguiu ver uma tendência bem interessante, assim, como a gente já imagina, os jogos as Fortune Series, né, os jogos de Fortune Tiger, Fortune Ox, Fortune Rabbit, se permaneceram como os mais populares, mais acessados, mais jogados. A gente teve, em relação a esporte, o futebol, como, assim... E NBA, bombou? Tenho visto muita gente na NBA agora. Sim. Vi o pessoal, eu falo pra vocês que a modinha tá aumentando, vocês não acreditam em mim. Então vai um alô pro Alan e pro Marcos. Desconsiderando os campeonatos de futebol, porque a gente avalia campeonatos de futebol e campeonatos de outros esportes. Olha, separado. O Brasil é futebol, sim, né? Aqui, neste momento, no evento, se você ouvir um apito, é porque tá acontecendo uma partida de... Como é que é? 3 pessoas contra 3, 3 por 3. Sim. E eles estão enlouquecidos, todo mundo tá querendo fazer timinho pra jogar. E futebol é uma paixão nacional. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Sim, então é dividido, futebol e outros esportes. E a gente tem em segundo lugar tem o basquete, que é muito, muito jogado. Legal. A gente viu um crescimento também bem interessante dos esportes. Então acredito que seja uma tendência bem bacana. Na real, ele já tinha outro segmento que tá agora mergeando, né? Sim. A gente vê o e-futebol, futebol virtual, porque além do futebol, né, o pessoal também gosta do futebol virtual. Tem os times, né? De CS, de e-futebol. Sim. Isso é bem bacana. E os esportes com CS, LoL, por exemplo, League of Legends. Então a gente vê um crescimento interessante, que eu acho que é algo pra gente ficar atenta no meio do iGaming. Então os games, de fato, estão invadindo o iGaming. Eu acredito que sim. É uma tendência bem interessante, acho, pro mercado ficar de olho, pra gente, né, ficar de olho nos esportes, que eu acho que eles vão crescer ainda mais. Em 2025 é uma tendência. Que interessante. E então, apostar em esportes é uma tendência. O que mais você tem observado matematicamente? Porque é muito louco, a gente sempre pergunta no programa das tendências. Sim. Porém, Maria tem as tendências matemáticas, é diferente, pessoal. Então. Ela tem observações empíricas aqui para compartilhar com a gente. Então, e só falando um pouco também da metodologia, né, como que a gente faz essa pesquisa, isso é muito importante. Né? Porque é bem importante a gente entender como essas pesquisas são feitas. Então, basicamente, a gente desenvolve perguntas específicas voltadas ao tema que a gente quer trabalhar, por exemplo, o de jogo justo. Então, o que a gente quer entender? A gente quer entender como as pessoas percebem, então, quais jogos vocês acham que são justos, por exemplo. As pessoas... Blackjack. Elas listam, a gente coloca respostas de múltipla escolha. Algumas você escolhe uma, algumas você escolhe várias. Então a gente tem essas perguntas, geralmente... Você desenvolve vestibulares, assim, né, exato. Menina? E a gente manda... A gente está entrevistando as pessoas que fizeram as provas de vocês. Não é brincadeira, gente. Mas a pesquisa é bem interessante, justamente que desenvolve as perguntas e envia para a nossa plataforma de pesquisa, seja ela digital, seja alguma agência voltada para pesquisa também, que ela só colhe os dados. Colhe os dados online. Exatamente. E aí a gente recebe esses resultados. Então, geralmente, são pesquisas que envolvem, assim, pelo menos 600 pessoas. 600 pessoas é o mínimo. Talvez, assim, algumas, se eu falar um pouquinho menos, seria 500. Mas, assim, o limite mínimo que a gente coloca são 500 para a gente poder ter uma
amostragem mais interessante, uma amostragem mais factível. Porque quando a gente fala de matemática, se a gente pegar uma amostragem muito pequena, a gente não vai ter uma reverberação factual daquele dado e daquela informação. Ela fica muito restrita a opiniões pessoais e particulares. Agora, quando a gente pega uma amostragem um pouquinho maior, a gente consegue ter essa medida de transformar isso de forma ampla e observar realmente as tendências. Que é muito importante hoje em dia, porque existem tendências baseadas no ar, ou em achismos ou visualizações de poucas pessoas. Então é muito legal a gente estar entendendo que a profundidade dessa análise. Sim, quando a gente tem o dado, a gente pode trabalhar muito em cima dessa informação. A gente já usou dados de pesquisa para auxiliar nas nossas tomadas de decisões. A gente usa os dados de pesquisa para auxiliar nas tomadas de decisões. Isso realmente tem um resultado interessante e é algo bem bacana que a gente considera que vai ser o pilar, na minha opinião, pelo menos o pilar do mercado. Um trabalho de marketing, de vendas, um trabalho produto bem, tecnológico. Exato, então, um trabalho mercado vazamento. bem estruturado, uma empresa bem estruturada, ela precisa na minha opinião, de um braço de pesquisa que traga informação, traga dados, de fato, que a gente consiga tomar decisões informadas e não decisões baseadas em achismo, como você mencionou. Muito bacana. E que outras tendências, então, a gente poderia observar, além dessa dos games estarem invadindo o iGame? O que você tem visto? Então, uma coisa que a gente tem notado, como eu mencionei sobre as estratégias que as pessoas mais pesquisam, que elas acreditam que é possível manipular os jogos ou que é possível obter algum resultado a partir da manipulação. Até um contraste, porque após a regulamentação, a gente observou que as pesquisas por bets sem verificação, elas aumentaram, de acordo com alguns dados do Google Trends. Porém, as pessoas ainda querem bets que sejam reguladas. Ah, que bom. Mas que não tenham um processo de verificação. Então... Verificação? É verificação de identidade? A pessoa que está segura, mas ela não quer ter que fazer o Face ID? O processo de QIC que a gente menciona, o Know Your Customer, ele ainda está em processo de... Os clientes, né, os jogadores ainda estão em processo de adaptação em relação ao QIC. Então, é por isso que nesse momento a gente tem um contraste, porque os jogadores, de acordo com a pesquisa, eles são a favor da regulamentação, inclusive para melhorar a percepção deles em relação aos jogos e ao mercado, ao jogo seguro. 66% fala que quer transparência e 57% fala que quer regulamentações mais rígidas. Esses foram os dados que a gente tirou. Mas, com o processo de transição, né, virou o 1º de janeiro da regulamentação, eles não receberam ainda, os consumidores ainda não têm recebido muito bem o processo de QIC, mas eu acredito que é porque ficou mais difícil, né? Um pouco mais difícil, mas a tendência e o resultado que a gente encontrou é que provavelmente é por algumas questões técnicas alinhadas de usabilidade. Faz sentido. Assim, o interessante no processo de QIC é justamente a gente está dentro do compliance, seguindo as medidas regulatórias de forma cabal e seguir tudo direitinho, mas também que seja acessível, que seja bem útil ao usuário, que seja um pouco mais, que a gente chama de user-friendly, né? Amigável, seja amigável ao usuário. Estando amigável, isso é um pouco melhor recebido do que tecnologias que são mais complexas ou que tem problema algum, trava ou que tem bug. Então, uma coisa que a gente notou em alguns dos testes, das pesquisas que a gente fez também em relação ao QIC, é justamente entraves tecnológicos, esse tipo de complicação, eles diminuem um pouco a taxa de Eles causam uma fricção, né? Eles causam uma fricção, porque os jogadores, eles querem a segurança, mas eles não estão tão dispostos a passar por todo aquele processo que é um pouquinho mais complicado, né? A gente quer tudo mesmo, a gente tá muito mal acostumado. Mas eu acho que isso também é só, pelo menos na minha opinião, é porque antes não tinha. Não tinha, e é mais nesse começo. Porque algumas plataformas antes, elas já pediam o
documento, né? A foto da Documento, identidade. tua foto, porque Exato. hoje em dia uma IA generativa, ela pode facilmente mudar a tua foto, sim, né? Exato, Então, exato. como que você não vai pedir isso quando vai fazer seu cadastro? Exato. E isso é muito importante para a gente manter a política de proibir. A política que a própria KTO tem que passar para o governo, que todo mundo ali dentro é a pessoa que está dizendo que é no CPF. Exatamente. Que não está fazendo lavagem de dinheiro. Exatamente. E proibir também jogo para menores de 18 anos. A gente está comprometido com o jogo responsável e com o jogo seguro. Então, para menores de 18 anos, negativo. Então, a verificação facial, ela é importante para isso. Pessoal, quando chegar a verificação facial, você faça. Você não fique chateado. Você não fale, ai, que saco, não quero fazer isso de novo. Tem que fazer. É para sua segurança e para a segurança dos seus filhos, para a segurança dos mais velhos, para a segurança das pessoas que estão com problema de jogo, que colocaram lá, eu quero ajuda, não consigo mais continuar jogando. Elas têm que ser proibidas de jogar. Você não, você faça a sua verificação numa boa e não reclame. Porque isso é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. E para você. Exato. O que a gente tem falado muito, que a gente tem escrito também, já como eu te falei anteriormente, a gente tinha passado essa pesquisa, mas transformado ela de forma mais simples, mandado para a Games Magazine um artigo mais simples, né? Falando por que a regulamentação é boa. Para o mercado, né? Exato. Ele é compreensível. Para você deglutir um artigo que fala tanta coisa, interessantíssima. Pois é. Posso deixar o link aqui para vocês depois. E a gente coloca de forma mais simples por que a regulamentação é boa, justamente para manter a segurança do operador, a segurança do consumidor, para a gente evitar que cassinos, como a gente tem chamado os offshores, que eles invadam o nosso mercado e que as pessoas sigam na direção desses cassinos offshore. Acredito que o processo de KYC ele vai melhorar com o tempo, sim. Acho que é só uma questão de adaptação dos jogadores no mercado, eles entenderem. Mas, assim, soluções que sejam mais simples e acessíveis e amigáveis, elas são extremamente importantes para manter o interesse do usuário no processo. Você vê uma tendência de você conseguir passar da fase dessa quebra de fricção. Sim. Porque é um momento onde o jogador está entendendo que não é mais a festa da uva que era antes. E ele mesmo pediu para que fosse melhorada a segurança, o jogo responsável, o jogo seguro. Então, eu acho que tá criando uma nova adaptação cerebral do jogador a entender que agora tem um processo a mais de segurança para ele passar. Com certeza. E interessante isso. Quando a gente fala de plataformas regulamentadas, né, o processo, os jogadores vão ver que todas as plataformas vão ter esse processo. Então não vai ter muito os jogadores para onde correr. E quando a gente fala dessa, como eu mencionei da pesquisa, busca por bets não verificadas, sem verificação no caso, mas a gente não tem pesquisa para bets não autorizadas. Como eu mencionei, as pessoas não querem bets que não sejam não autorizadas. Mas, então, acredito que essa migração, por exemplo, para cassino offshore, ou que não peça essas verificações, parte muito também do governo, da Anatel, em bloquear esses links. Claro! Porque a gente sabe que desde o ano passado, em outubro, né, o governo junto com a Anatel já estava bloqueando esses links. Dentro da Trio a gente parou de processar para muitos sites, porque deu a primeira virada de meios de pagamento. Exato. Eles já disseram assim, quem não está autorizado não pode rodar. Exato. E sendo que muitos dos nossos clientes, no momento, estavam com pedido de autorização, mas não podia. Nossa, mais de 60% a gente parou de rodar. Depois, licença, mais um pouco. Então, a gente está cumprindo as regras. Então, dentro do processador de pagamento, que é onde eu trabalho, o processador de pagamento está cumprindo as regras. Sim. A plataforma está cumprindo as regras. Exatamente. Se o jogador falar que ele não quer fazer o KYC, você vai levar uns tapas. Né? Então, porque a gente avaliou o braço de pesquisa, avaliou alguns cassinos offshores e assim, a gente vê que tem alguns... Deve ser perigosíssimo. Golpe, certo. Muitos prometem, 19% promete Pix, que já tem pagamento em Pix, mais de 60%... Mas a gente sabe que tem empresas fazendo Pix ilegal. Exatamente, exato. E não é garantia, também, não é garantia do jogador receber esse dinheiro também, porque 60% oferece bônus de boas-vindas. A gente já sabe que bônus de boas-vindas já é proibido pela nova regulamentação. Então, eu acredito que a migração, os jogadores que não querem fazer a verificação e que vão para esses cassinos offshore,
A gente tem dois cenários. Primeiro, que a gente espera que o governo continue bloqueando esses links, porque muitos utilizam até links falsos com domínio brasileiro. O ponto .br. O ponto .bet. Na verdade, não é o ponto .bet, mas o ponto .com.br. Exato. Mas são, obviamente, links falsos porque não tem jurisdição no Brasil e nem localidade no Brasil. Gente, é perigoso, não aposte. É bem perigoso. Não faça e acredito que os usuários, percebendo isso e que eles não estão seguros nesse tipo de site, que só conectar os pontos. Não vão receber o dinheiro de volta, então... Você quer jogo seguro, mas você não quer passar por todo o processo, mas você vai ter que passar. Né? Se você quer apostar, se você quer estar seguro, quer estar coberto, quer estar com uma responsabilidade, que se alguma coisa acontecer, o teu dinheiro vai ser pago. Exatamente. Você vai receber ajuda, você vai estar numa plataforma séria, você não vai ter resultado manipulado. Exato, que tem você vai estar dentro da lei, então você tem que cumprir seus... E uma plataforma que tenha um suporte para te atender e desde a regulamentação a gente tem observado que a maioria das plataformas, se não todas as autorizadas, tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. A KTO tem suporte 24 horas por dia, então a gente está ali todo o tempo com agentes especializados para atender as necessidades dos jogadores. Então, a gente está comprometido em oferecer um suporte também de qualidade e se as pessoas tiver algum problema, seja com o processo de verificação, a gente tem artigos específicos também no nosso FAQ, falando sobre a verificação, por que é importante. Isso é lei. Isso é lei, exatamente. Então, tudo isso acho que conecta num círculo final, que é justamente manter a segurança e também que o jogador, estando seguro, jogue com mais tranquilidade e se divirta mais, né, também na plataforma. Tudo sobre entretenimento. Tudo sobre entretenimento. Maria, fala aí, tem alguma coisa que você gostaria que a galera acessasse dos artigos que você colocou no ar? Porque eu acho bem legal que o pessoal... Até a gente pode colocar aqui embaixo, né, alguns que você escreveu para o pessoal acessar. Perfeito. A gente tem a INV Media, que são essas pesquisas um pouquinho mais longas e voltadas para a indústria, mas tem muito detalhe, muita informação riquíssima, gráficos, dados, para quem tiver interesse e quiser, só entrar em nv.media. E aí tem tanto em português quanto em inglês o nosso site, então quem quiser navegar aí tá para todo mundo. E a gente tem o kto.com/pesquisa, que é a nossa página de pesquisa da KTO, que a gente tem algumas pesquisas voltadas da INV Media, mas também pesquisas exclusivas com dados internos de comportamento, de preferência. Então são de forma um pouco mais simples e mais acessível para os nossos jogadores também. Se tiverem alguma dúvida ou somente uma curiosidade, quer saber qual jogo é mais popular. Qualquer coisa, manda aqui nos comentários também, que a gente vai se esforçar para entrar aqui e trazer informação para vocês. Com certeza. Maria, agradeço muito sua presença aqui, foi muito legal trocar essa ideia. Viu? Perfeito, muito obrigada, viu, Bruna? E sempre estamos aqui, né? Se precisar de mais informação e de representação aqui da KTO, a gente está bem disposta a conversar e continuar aqui com esse trabalho bem interessante de pesquisa que a gente está fazendo e compartilhar, né? Porque a informação é feita para ser compartilhada e não para ser mantida em segredo. Isso mesmo. E você, se você gostou, deixe seu like, siga a gente aqui, que sempre tem conteúdo interessante para a gente conversar. Valeu, até a próxima. Obrigada, gente.